Bom, pessoal, dando continuidade na disciplina de biossegurança, vamos falar agora da NR17, que dispõe sobre ergonomia. Bom, o que é ergonomia? Ergonomia vem lá do grego, onde ergo significa trabalho e nomos, regras. Então, são as regras do trabalho. Mas aí essas regras não são regras jurídicas, não são leis, são regras que se dispõem de três princípios: biomecânica, física, corporal, organização do trabalho e processos psicossocial e cognitivo. Vamos abordar então os três princípios da ergonomia. A ergonomia é uma ciência que estuda aí as relações entre o homem e seu trabalho, os equipamentos, as ferramentas utilizadas e o meio ambiente do trabalho. Acaba que a gente simplifica a ergonomia como sendo a ciência que favorece a adequação do trabalho ao homem, e não o contrário. Ou seja, o ambiente ele tem que ser harmônico, favorável para o colaborador. Mobiliário, ferramenta, tem que ser adequada para o trabalhador, para ele não se lesionar. E não o trabalhador que tem que buscar adequação a um mobiliário errado, a uma ferramenta que não está adequada. Então ela surgiu da necessidade do homem para facilitar a sua vida, diminuindo cada vez mais a quantidade de esforço físico e mental aplicado em suas execuções de tarefas. Pega exemplo aí, construção civil. Antigamente o indivíduo tinha que pegar uma cavadeira e fazer um buraco para fazer ali uma estaca. Hoje a gente já tem perfurador de solo, né? Mecânico, elétrico, a combustão, que faz esse papel. Antigamente todo o trabalho era braçal, hoje a gente tem o quê? Carrinhos, empilhadeira, paleteiras para fazer o transporte de carga. Então a ergonomia ela vê isso, trazer ferramentas, trazer mobiliário para adequar, facilitar e trazer mais conforto para o trabalho. No IML não é diferente, lá você vai ter um carrinho para empurrar o cadáver, lá você vai ter um elevador para elevar o cadáver e guardar ele na geladeira. E antigamente tudo isso era feito como? Manualmente. A ergonomia ela tem caráter multidisciplinar, ou seja, envolve medicina, envolve fisiologia, psicologia, linguística, sociologia, organização estratégica, higiene industrial, segurança do trabalho, sociotécnica. Resumindo, há uma integração muito grande, nós chamamos de tríade, para que alcance conforto, segurança e eficiência nos ambientes de trabalho. Então, envolve quase que tudo, né? Ciências da vida, como biologia, medicina, ciências humanas, linguística, sociologia, psico, ciências sociais e ciências técnicas. Então, a ergonomia ela é uma disciplina muito ampla. Quando que surgiu a ergonomia? Bom, milenar. Ela surgiu lá com a necessidade do homem em sobreviver. O homem primitivo ele teve que fazer ferramentas, né, armas para se defender de animais, de seres de outras tribos, para matar a caça e poder se alimentar. Depois, fazer utensílios de barro para armazenar os alimentos que sobraram, para tirar a água dos rios. A ergonomia começou lá. Lógico, nessa época ainda não se chamava ergonomia, mas seria a raiz aí da história da ergonomia. Onde que nós usamos a ergonomia no dia a dia? No nosso lar, ao passar roupa, ao fazer tarefas domésticas, temos que manter uma postura adequada, temos que manter uma postura aí, ó, alinhada. No transporte, temos que sentar corretamente no veículo, no ônibus, na escola, na faculdade, tem que ter uma postura harmônica, senão a gente pode desenvolver problemas na coluna. No lazer, e aí televisão não é lazer, né, é uma sátira. No trabalho, nas atividades de pesquisa e exploração. Resumindo, a ergonomia ela está presente em todos os lugares. Preciso manter
uma organização do ambiente, um alinhamento corporal, uma postura para não adoecer. Vamos pensar em algumas situações do nosso cotidiano. Certas atividades aí do dia a dia pode causar problemas, né? Principalmente para quem executa tarefas domésticas. Vai lavar roupa, o tanque é baixo. Você pode desenvolver o quê? Problema na coluna torácica. Vai lavar a louça, arear panelas, a pia é alta, você vai ficar na ponta dos pés. Vai trocar um botijão de gás, em vez de pegar ele com os dois braços e levar com a coluna reta, a tendência é fazer isso aqui, ó, emborcar a coluna, fazer uma escoliose. Então, assim, um simples dia de tarefa doméstica, né, uma faxina na casa, pode ser às vezes mais desgastante do que o seu trabalho na empresa. Na empresa a gente sempre tem uma postura mais correta, né? A gente se policia mais. Em casa, às vezes, a gente está mais relaxado. Durante toda a nossa vida, a gente faz muitos movimentos de tarefas repetitivas. E aí a gente tem que prevenir também essas consequências de posturas incorretas, de vícios posturais no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia de folga, no nosso lazer. Por quê? Se a gente prevenir apenas no trabalho, é uma prevenção parcial, incompleta, duvidosa. Quantos indivíduos me procuram na clínica com problemas posturais, principalmente de coluna, e vou fazer a análise cinesiológica, lá no trabalho está tudo certo. Ele acabou adquirindo esse problema onde? Em casa. A questão da cama, do deitar, né? O certo é deitar de lado, o indivíduo deita só de bruços, só de barriga para cima, e acaba ficando com problemas posturais. Então, para prevenir acidentes, é necessário conhecer e melhorar o posto de trabalho, os equipamentos neles presentes e a organização do trabalho. Para isso que existe a análise ergonômica do trabalho, AET. Análise ergonômica do trabalho. Quem faz essa análise? Um profissional chamado ergonomista. Ergonomista. Ele vai lá, verifica os riscos, traça um plano de ação, um plano de melhoria para aquela empresa. E essa análise ergonômica do trabalho, ela é obrigatoriedade das empresas com mais de 10 funcionários. É lei. Trago para vocês aqui alguns exemplos, né, de formas inadequadas de nós usarmos o nosso corpo. Toda vez que fazemos esforço muscular excessivo, que nosso corpo fica fora do eixo vertical, ou ficamos de pé parado por muito tempo, com os braços elevados acima do ombro, muito tempo sentado em posição estática, parada, ou realizando contrações musculares estáticas de baixa intensidade por muito tempo, nós estamos adotando posturas inadequadas, posturas incoerentes. Toda vez que nós movimentamos e levantamos cargas muito pesadas, fazemos esforço com a carga longe da posição do nosso corpo e do tronco, né? Aumentando aí esse alcance funcional, certo? De carregar a carga é aqui, ó, próximo ao corpo. A gente coloca a carga e vai andando com ela longe do corpo. Ou fazemos esforços momentâneos de torque, né? De levantar um grande peso. Tudo isso é prejudicial às articulações, aos músculos, ombro, né? Cervical. Então a gente tem que evitar esses vícios posturais. Olha, toda vez que eu faço movimentos de alta repetitividade, posições forçadas de punho e de ombro, carga de trabalho muito pesada, ou um ambiente muito quente, né? Esse ambiente muito quente vai levar a fadiga muscular. Então, todos esses eventos, eu estou o quê? Prejudicando o meu organismo, principalmente a parte física, né? Músculo, tendão, articulação. Isso, a doença física pode acarretar uma doença mental, uma doença psicológica.
Então, eu apresento aí para vocês os mecanismos de distúrbios de lesões. Olha, ambiente propício de vibração, né? Ferramentas motorizadas. Lá no necrotério a gente tem uma serra sabre, serrar o crânio do cadáver e tirar o cérebro. Ou procurar projétil, ou procurar lesão. Essa serra vibra muito, então eu tenho risco ocupacional ali de vibração. O indivíduo que trabalha, às vezes digitando muito laudo, perito criminal, ele pode ter compressão mecânica de delicadas estruturas, né? Os punhos ali apoiado na mesa e ele digitando, então comprime os tendões. Ele pode desenvolver síndrome do túnel do carpo. Ou o indivíduo fica muito tempo parado, né? O guarda, né? O porteiro lá do IML que fica o dia todo em pé, postura parada, guarda de banco. E qualquer uma dessas alterações somadas com isso aqui, ó. Somadas com tempo insuficiente de recuperação de integridade. Nosso corpo precisa descansar, precisa repousar. E às vezes, o perito, o auxiliar, ele trabalha 2 plantões de 24 horas seguidas, 48 horas. E aí nessas 48 horas, ele dormiu pouco, porque teve muita ocorrência. Então não houve tempo para recuperação da integridade física e mental. Então isso é um fator agravante. O que mais que é distúrbio de lesão? A organização do trabalho, né? Uma gestão que lhe causa sobrecarga, uma gestão conflituosa, um ambiente não organizado, aquela bagunça. Isso leva vocês à doença mental. A doença mental, que nós chamamos de fatores psicossociais que acarretam a tensão. Essa tensão, geralmente, ela começa assim, ó. Ela começa com estresse. De estresse você vai para fadiga e vai para exaustão. Tanto física quanto mental. E aí essa exaustão, quando ela é física, a gente chama também sobrecarga biomecânica. O bio, vida, mecânica, movimento. Então, quando eu falo de biomecânica, eu estou falando dos movimentos corporais que você executa, né? Os movimentos de vida diária. O que mais que é mecanismo de distúrbio de lesão? Movimentos repetitivos, movimentos de mesmo padrão, não há descanso, não há intervalo, não há alternância. Movimentos principalmente em alta velocidade por longo tempo de jornada. E também movimentos de força físicas com membro superior elevado. Então, tudo isso é classificado aí na literatura como mecanismo de distúrbio de lesão. Por isso que o colaborador adoeceu. NR17, ela é uma norma regulamentadora. Lá, norma regulamentadora. Embasada onde? Na CLT. Então, ela é embasada na CLT. CLT. Consolidação de Leis Trabalhistas. Essa norma estabelece parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança e desempenho. Resumindo, ela serve para adaptar o trabalho às pessoas, adaptar o trabalho ao homem. Então, a engenharia de segurança do trabalho usa a ergonomia para criar ferramentas, corrigir mobiliário, trazer mais conforto, trazer uma maior performance sem riscos de adoecimento para os colaboradores. Bom, as condições de trabalho
lá na ergonomia, inclui, né, no item 17.1.1 da norma. Item 1, levantamento e transporte de descargas de materiais, mobiliários e equipamentos, condições ambientais e organização de trabalho. Então, a ergonomia ela preocupa com esses 4 princípios. Lá no necrotério, lá no IML onde você vai trabalhar, levantamento e transporte de corpo, de cadáver, mobiliário e equipamento, altura, né, da mesa de necrópsia, condições ambientais, tem ar-condicionado na sala, o chão está limpo, está seco, você não vai escorregar e cair, e organização de trabalho, as escalas, né, 24 horas. Antigamente, o pessoal trabalhava uma semana, 5 plantões de 24 horas, e nunca mais voltava no IML, só no outro mês. Tem lei, é padronizado pelo SESMIT. O máximo que você pode fazer é 48 horas. 2 plantões de 24, aí você precisa de um dia de folga. Então, a ergonomia ela vem para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características de cada colaborador. E aí cabe ao dono, ao patrão, ao empregador, realizar a AET, Análise Ergonômica do Trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho. Quais? Essas daqui, ó. Levantamento, transporte, carga de materiais, mobiliário e equipamento, condições ambientais e organização do trabalho. Então, toda empresa com mais de 10 funcionários tem que ter uma AET e na AET tem que englobar, no mínimo, esses quesitos. Vamos falar do quesito 1. Levantamento, transporte e descarga de materiais, que também é complementado pela NR11, que vocês já viram em aula. Olha, não deverá, não pode ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso esteja susceptível de comprometer sua saúde ou segurança. E aí, quando mulheres e trabalhadores jovens foram designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo dessa carga tem que ser nitidamente inferior àquele admitido por homens. A norma é muito ampla, né? Então ela não especifica peso, ela não especifica valores. Mas lá na CLT, em um artigo que eu não lembro o número, ele fala que o peso de um colaborador transportar sozinho é de até 60 quilos. Passou de 60 quilos, 2 colaboradores. Então, todo trabalhador designado para transporte manual de cargas deve receber treinamento quanto aos métodos de trabalho que deverão utilizar para preservar a sua saúde. Então, quando o indivíduo vai lá, ó, pega um peso sozinho, curvando a coluna, ele está transmitindo toda a carga lá para os discos intervertebrais. Isso é péssimo. O que ele tem que fazer? Agachar, conforme que a figura, fazer força no quadril, no joelho e subir com a carga próxima ao corpo, sempre mantendo a coluna o quê? Ereta, sempre mantendo a coluna reta. E aí, se ele fizer de maneira errada, pode aparecer lombalgia, é dor, algia é dor, na coluna lombar, que é essa parte aqui, ó. Hérnia de disco, que é onde o disco que amortece o impacto de uma vértebra com a outra, ele sofre uma lesão e isso sai do lugar. Hérnia é quando uma estrutura se desloca de um local para outro. Resumindo, ele pode ter sérios problemas de coluna. E aí as lesões aqui na região lombar é a mais comum quando o indivíduo manipula cargas de maneira incorreta. Para amenizar, o que temos? Temos aí carrinho transportador, paleteira, elevador de cargas. Aqui tem as caixas na prateleira, né, o que a gente usa com mais frequência, fica a nível de alcance funcional. O que usa menos e é pesado, embaixo,
O que usa menos e é leve, em cima. Lá no IML a gente tem um carrinho parecido com esse, né? Para colocar aqui o cadáver e guardar ele na geladeira. O segundo ponto vai falar de mobiliário dos postos de trabalho. Então, sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentado, o posto de trabalho tem que ser planejado ou adaptado. Então, tem normas, né? Tem as NBRs, Norma Brasileira de Regularização, onde tem lá as dimensões da cadeira, as dimensões da mesa, o tamanho que essa cadeira tem que ter, ajuste de altura, tem que ter um estofado macio para a pessoa sentar e não ter lesão na região glútea por ficar muito duro, tem todas as suas regras. Bom, possíveis efeitos de má postura relacionados aos mobiliários, o indivíduo pode apresentar dor no pescoço, dor nas costas, dor no braço e no antebraço, dor na mão, sensação de desconforto e cansaço, e apresentar o pior, né, que é a lesão por esforço repetitivo, que hoje a gente chama, o termo correto é doença osteomuscular relacionada ao trabalho, as famosas DORTs. Então, LER é um termo mais antigo, está em desuso. Hoje, o que a gente usa? DORT, termo correto. Olha só exemplos aqui. Regular a altura do monitor, né? Para que você não fazer isso aqui, ó. Inclinação de cervical ou ficar olhando lá para a tela. Então, tem que ser alinhado em um ângulo aqui, ó. A cadeira, ela tem que ter apoio para a coluna lombar, tem que ter uma estrutura larga para apoiar as coxas e o glúteo, e ela tem que ficar na altura ideal para que os cotovelos fiquem fletidos em 90 graus. Senão, você pode ter problemas de biomecânica. Evitar torcer o pescoço, monitor muito baixo, monitor muito alto, tudo isso são maneiras erradas. As cadeiras, de acordo com a norma, tem que ter a altura ajustável à estatura do trabalhador, que está o dispositivo de ajuste. A borda tem que ser arredondada e o encosto tem que se adaptar à coluna lombar. Então, uma cadeira dessa aqui para escritório é errado. Para escritório é errado. Onde que eu uso esses dois tipos de cadeira? Linha de produção. E na linha de produção, o indivíduo passa o maior tempo em pé. E às vezes ele tem que alternar e ficar um pouco sentado. Então eu uso essa 1 e 2 aqui para a linha de produção. Escritório jamais. Indivíduos que têm menos de 1,60 m, tem que ter aqui, ó, descanso para pés. Descanso e suporte para pés. Bom, os equipamentos nos postos de trabalho. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho têm que ser adequados à natureza do trabalho. Então, tem que ser adequado ao colaborador. Item 3, condições ambientais de trabalho, né? O trabalho ele não pode oferecer ruído que é acima de 85 decibéis, de acordo com a NR15, que fala de insalubridade. Temperatura, não pode ser nem muito quente nem muito frio, então vai em torno de 23 graus, a média. Tem que olhar a velocidade do ar, umidade relativa do ar e iluminação, que a gente mede em lux. Então, o ambiente ele tem que ser confortável. O ambiente ele tem que favorecer um ambiente salubre, né? Um ambiente confortável para o colaborador desempenhar suas tarefas. E isso, a NR15, que fala de insalubridade, ela cobra muito bem. Então, olha só. Um ambiente insalubre é um ambiente que não oferece essas condições mínimas, né, de conforto, de segurança e de higiene ocupacional, que é na NR15. E o conforto, ele é dado aqui na NR17 que nós estamos estudando. O outro ponto, ponto 4, é a organização do trabalho. Então, a organização do trabalho ela tem que ser adequada às características
psicofisiológicas. Ou seja, tem que ter as normas de produção, né? O POP, protocolo operacional padrão. O tempo, né? Tem que ser cadenciado, cadência. Não posso pôr muita pressão para entregar um trabalho muito rápido. O ritmo de trabalho não pode ser repetitivo. E o conteúdo das tarefas tem que ser aquilo que o indivíduo consegue executar. Eu não posso passar uma missão impossível. O cara, ele é auxiliar de autópsia e eu vou e peço para ele fazer uma perícia. Às vezes ele até sabe, adquiriu o conhecimento no decorrer da carreira, mas ele não é habilitado a isso. Então eu não posso fazer desvio de função. Seguindo, as divisões da coluna, lembrando lá da anatomia, ciências. A coluna é dividida em cervical, torácica, lombar e sacral, que também é chamada de pélvica. Aqui eu tenho 7 vértebras, que é o nome do osso da coluna. Aqui 12, aqui 5, e aqui tem um osso que é o sacro. A coluna tem essas 3 curvaturas, que aumentam a sua resistência. Então isso é a coluna lombar. Mas é sobrecarregada em posturas incorretas. Bom, se o indivíduo ficar sentado torto, ou mesmo de pé, descansando em só uma perna, ele pode ter esse problema aqui, ó, escoliose, que é o desvio da coluna para a lateral. Pode ser para a direita, pode ser para a esquerda. Escoliose. Em casos que a gente tem que fazer cirurgia, o médico vai gerar uma fratura proposital e vai alinhar e colocar placas e parafusos travando a coluna cervical do paciente, travando a coluna lombar. Por que quase nunca torácica? Porque as costelas dão esse suporte, né? Mas às vezes o travamento começa lá em cima e termina embaixo. 2 varetas travando a coluna para que ela fique reta novamente. As possíveis causas de escoliose é isso aqui, ó. Sentar tortinho, ó. Atender o telefone dessa forma. Tudo isso pode provocar escoliose. A hérnia de disco. O disco é essa estrutura que amortece o impacto entre uma vértebra e outra. A força de cisalhamento, né, o indivíduo faz esse movimento aqui, ó, de fletir e torcer. Esse disco aqui, ele pode romper e o núcleo pulposo que tem aqui dentro vazar, comprimindo as estruturas nervosas, comprimindo raiz nervosa, comprimindo o músculo. Então esse seria o princípio da hérnia de disco. Possíveis causas de hérnia de disco. A força desse cisalhamento, que é a flexão com torção, e o excesso de peso, né? Muito peso transportado, ó. 1, 2, 3, 4 fardos. Então há uma compressão aqui na lombar muito grande. Isso é chamado de lombalgia, né? Dor. Algia é dor. Aonde? Na coluna lombar. Então, vários motivos podem causar lombalgia. Hérnia de disco na lombar, escoliose na lombar, osteófito na lombar. Osteófito é o nome científico do bico de papagaio. Vou até escrever aqui para vocês, ó. Osteófito. É o nome correto de bico de papagaio. Possíveis sintomas de quem tem problema na lombar: dor frequente lá na região da coluna, sensação de fisgada, queimação e dor que lateja, aquela dor pulsante. Dor muscular, que atinge apenas aquela região da coluna afetada, deixando o músculo tenso, rígido, duro. O termo correto fala que o músculo está em hipertonia, tensão muscular. E aí o indivíduo precisa o quê para aliviar aquela dor no final da jornada de trabalho? Tomar um relaxante muscular. Mais sintomas: diminuição do movimento,
A articulação, ela vai perdendo mobilidade, as atividades do dia a dia não vai sendo realizadas com tanta facilidade. O indivíduo tem dificuldade para dormir, não acha uma posição boa, passa a noite toda com dor, remexendo, revirando, buscando uma posição antálgica, antagonista à dor. Então, uma posição antálgica. Uma posição que alivia a dor. Posição que alivia a dor. O indivíduo ainda apresenta fraqueza muscular. Parece que ele relata assim, parece que eu perdi o jogo da perna. Há a sensação de formigamento. E algumas pessoas sentem esse formigamento na ponta dos dedos. Sem mesmo nem saber que o problema vem lá da coluna. Por quê? A raiz nervosa, ela sai da coluna e vem até a ponta dos dedos. E às vezes o problema é uma compressão lá na coluna, o nervo vem irradiado e a sensação é aqui, na polpa digital, tanto da mão quanto do pé. Há um encurtamento muscular, o músculo ele vai ficar mais curto, mais repuxado. Ele percebe às vezes que ele está torto, né? A sensação de que ele está desalinhado, que o corpo dele está se curvando para um dos lados, ou para frente, ou para trás. Vamos fazer uma pausa e beber uma água, colocar o conteúdo um pouco em ordem e retornamos no próximo bloco falando mais de doenças ocupacionais e aí finalizamos com exercícios de NR17.